Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha ele aí, professor Laurence, né, para nossa aula de cilindros. Cara, vimos tudo, hein? Vimos praticamente tudo. Área, volume, capacidade, os tipos de cilindro, né? As nomenclaturas. Então, basicamente, se você pensar, por exemplo, na questão, né, de conceitual de cilindro, gente, ministramos todo o conteúdo, desde parte inicial até, por exemplo, capacidade e áreas totais e laterais. Só que hoje nós teremos uma situação diferente, né? Uma variação. Então, vamos trabalhar um pouco hoje, pessoal, a questão de tronco de um cilindro, né? Tronco de um cilindro. Como que funciona, então, essa questão do tronco do cilindro? Observa o seguinte, ó. Eu vou tirar uma figura para vocês aqui na tela, só para você compreender um pouco a ideia desse tronco do cilindro, né? Então imagina só, gente, um cilindro normal, aqui tem um cilindro normal, e por exemplo, quando você faz um corte, uma seção, só que esse corte aqui, pessoal, o que acontece é um corte que não é paralelo à base. O que vai acontecer, gente? Vai sobrar, por exemplo, uma figura mais ou menos assim, né? Ou por exemplo assim. Ou, por exemplo, assim. Então, quando você fala em tronco, é só você pensar, por exemplo, num corte de árvore, né? Então, quando o cara, por exemplo, corta a árvore, raramente você tem um corte que ele é paralelo, perfeito à base. Ele corta, por exemplo, de forma inclinada até, por exemplo, sobrar esse tronco, né? Esse tronco. Então, é isso. Basicamente, quando você fala, por exemplo, por exemplo, tronco, você vai fazer o seguinte. Então, ó, você vai ter, por exemplo, ali um cilindro normal, né? E, por exemplo, haverá um corte no cilindro, de tal forma, por exemplo, que esse corte nele aqui, ó, uma seção. Quando você fala em corte, é uma seção, tá? Um corte. Esse corte aqui, pessoal, o que acontece? Ele vai ser, por exemplo, um corte que não vai ser paralelo à base. Então, o que é o tronco, gente? Essa parte que vai sobrar, tá? Então, aqui você tem o chamado tronco de um cilindro. Você tira essa parte toda aqui, ó, tirei, vai embora, né? E o que sobra é o tronco, tá? Então aqui é chamado de tronco, tá? Tronco do cilindro. Olha, nesse tronco aqui, gente, nós podemos, por exemplo, né, calcular a área lateral. Nós podemos calcular volume. Só que você pensa, Laurence, como é que faz para calcular essa área lateral? Como é que faz para você encontrar, por exemplo, o volume desse valor? Há alguma fórmula? Gente, não. Há uma estratégia de resolução, tá? Então, para você fazer resoluções aí de áreas laterais, de, por exemplo, volume, gente, não tem fórmula nenhuma, tá? E não precisa decorar, até há fórmulas aí, mas não precisa, né? Vamos tentar pensar numa lógica matemática de como fazer esse tipo de resolução, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos agora observar essa questão. Determine o volume do tronco do cilindro representado na figura a seguir. Sabendo, por exemplo, que o raio da base lá embaixo é equivalente a 4 centímetros, tá? Nós temos, por exemplo, uma medida aqui de 8, uma medida de 6. Raio da base é equivalente, por exemplo, ao valor então de 4 centímetros. Gente, qual seria a ideia de, por exemplo, resolver essa questão? Eu vou desenhar para vocês para a gente discutir um pouco essa questão e logo mais resolver, né? Logo mais encontrar a solução dessa questão. Vejamos, pessoal, para fazer o desfecho então desse tronco, vamos fazer assim, ó. Você tem, por exemplo, aqui o tronco, vou desenhar para vocês, bonitinho aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter o tronco do cilindro, mais ou menos assim, ó, né? Então, segundo a questão, nós temos as seguintes informações. Notem, determine o volume do tronco, sabendo que o raio da base é 4 centímetros. Então esse raio da base aqui, ó, vou botar aqui o raio da base, é equivalente, por exemplo, a 4 centímetros. Né? Aqui você vai ter uma altura de 8 centímetros. E aqui, por exemplo, uma altura de 6 centímetros. Perfeito, legal. Agora, Laurence, qual é a ideia para você então encontrar o volume? Essa foi a pergunta. Calcule o volume desse sólido, né? Qual é a fórmula? Bom, eu tive uma ideia. Que tal você fazer o contrário? Como é que você faz para formar um tronco? Você pega um cilindro e passa uma seção. Que tal você recompor essa figura? Né? Então, uma estratégia para você encontrar, gente, o volume é você fazer a recomposição da figura. Por exemplo, assim, ó. Se você fazer uma recomposição bonitinha da figura, mais ou menos aqui em vermelho para a gente então recompor, notem o seguinte, fazer uma recomposição, tá? Então esta medida aqui, gente, aqui você coloca aqui também, ó, 8 centímetros,
né? E essa medida aqui você coloca lá, 6 centímetros. Então nós fizemos o quê? Uma recomposição, né? Eu coloquei de volta o que foi tirado. Então o que acontece? Para você encontrar este volume de baixo, nada mais é do que você encontrar o volume total desse cilindro, que você sabe calcular, aula passada, e fazer o que depois? Dividir pelo valor de 2. Fez sentido? Tá? Então a estratégia de resolução está aqui, ó. Você faz então uma reconstituição dessa figura, né? Você coloca de volta o que foi tirado. E você chega ao quê? No lugar comum, né? Então, a ideia agora é você fazer o seguinte, vamos lá. Então, para você fazer essa recomposição aqui, ó, você vai calcular o volume do cilindro, tá? Calcular o volume do cilindro e não se esqueçam depois, pessoal, depois de calcular o volume do cilindro, não esqueçam de fazer a divisão por 2. Tá? Porque dividir por 2, você colocou a outra metade. Eu quero só essa metade de baixo. Então, faz a divisão por 2, tá? O volume de um cilindro, desse cilindro completo, é o quê? É a área da base, que é o πr elevado ao quadrado, multiplicado pelo valor da altura sobre o número 2. πr quadrado multiplicado pela altura sobre 2. Então, aqui embaixo nós temos o seguinte, ó, π, o raio é o valor então de 4 elevado ao quadrado. A altura, gente, cuidado que essa altura é a soma dos dois valores, tá? 6 mais 8. Então, multiplicado pelo número 14, que é o valor então de 8 mais 6. Fica atento a isso, né? E depois fazer a divisão pelo número 2. Fazer a divisão pelo valor do 2, tá? Então, aí você vai ter esse volume. Logo, nós temos o seguinte, ó, π, 4 ao quadrado é 16, multiplicado por 14, sobre o número 2. Então, hora de você fazer, então, essa simplificação, né? Então, simplificando aqui, ó, simplifica, simplifica, aqui você vai ter o valor de 8, aqui o valor de 1. Na simplificação, nós temos, então, o valor de 8 multiplicado por 14. Bom, o 8 multiplicado pelo valor, então, de 14 vai ser equivalente ao número 80 mais 32, 112, né? Pi. Como é volume, como é capacidade, pessoal, você coloca em centímetros cúbicos, tá? Em centímetros cúbicos. Esta vai ser a solução, tá? Essa vai ser a solução. Então, de uma forma geral, o que você faz? Coloca de volta outra metade. E com isso você encontra o quê? No cilindro as relações que você viu na aula passada, tá? Feito isso, encontre esse valor e depois faz o quê? Dividam pelo número 2. Dividam pelo número 2, tá? Tudo bem? E se fosse, por exemplo, Laurence, agora essa próxima figura aqui, ó. Determine a área lateral do tronco abaixo. Área lateral. Gente, a ideia é basicamente a mesma, né? É você fazer essa reconstituição do que foi retirado, chegar num cilindro e a partir de lá você resolve como se fosse um cilindro normal, né? Logo depois, como você colocou a metade dela, você calcula só a metade, né? Você calcula só a metade. Então, se você fazer a observação novamente, nessa próxima questão agora, ele pede para você encontrar a chamada área lateral, né? A área lateral. Então, observe, na questão agora, quais são os elementos para a gente aproveitar essa figura, né? E fazer o desfecho desse capítulo do cilindro. Vejam, determine a área lateral do tronco ali, né? De tal forma, por exemplo, que esta medida você tem que é 1 centímetro. Essa outra medida aqui, ó, 3 centímetros. Né? Então, vou até marcar para vocês aqui, para te mostrar que é importante você fazer a marcação. Aqui valor de 3, valor de 1. Se, por exemplo, todo esse diâmetro aqui, segundo a questão, é de 4, aqui é 4 metros, então só atenção à unidade que é metros, não é centímetros, tá? Então aqui você tem, por exemplo, 1 metro, aqui você tem, por exemplo, 3 metros, tá? Então aqui são tudo em metros, então mantém essa mesma unidade. Gente, se é 4 metros, este raio aqui você coloca, por exemplo, 2 metros. Raio é o que? Metade do diâmetro. Tá? Então, o que você faz agora? Notem que se essa medida aqui é 3, você coloca essa medida aqui também. Quando você faz essa reconstituição da figura, coloca 3, que é 3 metros. Da mesma forma, aqui ó, você coloca o valor de 1 para cá. Você está completando o que foi tirado. E com isso você está o quê? Com um cilindro completaço na mão, né, gente? Então, nesse cilindro, para você encontrar a área lateral do cilindro, é simples, né? Então, aqui, ó, para encontrar essa área, é você pegar a área lateral, que seria desse cilindro completo, e faz o quê? Vamos dividir pelo número 2.
Encontra uma área lateral completa e depois faz a divisão por 2. Essa é a ideia. Legal, né? Bacana. Então a fórmula para você determinar a área lateral, para quem esqueceu, é isso aqui, ó. 2πrh. 2πrh. Essa é a fórmula, só para você recapitular. Então dá uma verificada nas aulas anteriores, caso você tenha dúvida. Depois, sobre o número 2. Tá? Então para encontrar essa área lateral do tronco. Não tem uma fórmula específica, assim mais fácil de você encontrar, concorda? Então vamos simplificar o 2 com 2 aqui, ó. Você tem, por exemplo, então a fórmula que é o valor de π, o raio é equivalente ao número 2, tá? E essa altura o valor de 3. Ou seja, essa área lateral desse tronco da questão, π23, ou seja, 6π, como é a área, você coloca unidade, metro elevado ao quadrado, tá? Então essa é a área lateral. Fiz a divisão por 2 e encontrei a solução, tá? Então essa estratégia é bem bacana de você encontrar relações de áreas laterais e volumes de um tronco. Basta você fazer esse completamento do que falta. Completei, estou num cilindro. Cilindro, as aulas anteriores, volume, área e assim por diante aí. Ok, gente? Então tá aí. Desfecho do cilindro está aí. Grande abraço para vocês. Nos encontramos em uma próxima aula. Abraço para vocês. Tchau, gente.